Último dia de setembro, nós estaremos no dia de amanhã, às vésperas das eleições que acontecem já no domingo, eleições gerais no país. Nós teremos então no dia 2, no domingo, horário de Brasília para todos os estados. Tem estado que vai começar bem cedinho, tem outros que vai começar um pouco mais tarde, depende bem do fuso. Quem vai conversar conosco a partir de agora é um dos mais respeitáveis advogados eleitorais do Brasil, professor Gustavo Ferreira. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da CBN. Nesse último dia do mês de setembro, né? Último dia do mês de setembro. Daqui a pouco a gente começa a falar em Natal, professor. Mas o fato é que estamos em uma data muito relevante, né, para partidos e candidatos, principalmente. Ontem a gente encerrou uma etapa da eleição que é o guia eleitoral. Mas ainda, isso significa que terminou a campanha para os candidatos ou não, professor? Não, excelente pergunta, Elias, de forma alguma. Agora, ontem, de fato, como bem mencionado, encerrou o guia eleitoral, foi o último dia para debates, também foi o último dia para a realização de comícios, né, com aquela possibilidade de iniciar um comício ontem e terminar até as 2 horas da madrugada de hoje. Tá? Então, assim, foi um dia marcante por causa disso. No dia de hoje, é o último dia para a publicação daquelas propagandas de candidatos em jornais, em mídias eletrônicas que a gente tem quando você entra no jornal, que ainda é jornal físico, né? Ou quando vai acessar o jornal via internet, que aparece lá o candidato com o número dele, o pedido de voto. Hoje é o último dia para esse tipo de propaganda. E até amanhã, a coisa fica animada, até amanhã começa, o último dia, na verdade, para panfletagem, caminhadas, carreatas, distribuição de material de propaganda, ter carro de som em eventos oficiais de campanha, mas isso até às 22 horas. Eu até brinco, deu 22 horas e 1 minuto, termina tudo isso. Termina tudo isso amanhã, no sábado, às 22 horas, mas olha só, já não pode ser comício, né? É uma caminhada, é uma carreata, pode ter carro de som e pode não ter. Exatamente, Elisa. E muito importante essa observação. O candidato está na caminhada, na carreata, ele eventualmente fala no microfone, terminou a carreata, ele agradecer a presença, tudo bem, mas assim, fazer 1 hora de agradecimento com várias pessoas falando, isso é comício, aí já não pode, né? Você já está descumprindo a legislação. Mas o mais importante é essa distribuição de material, dos adesivos, dos cantinhos, da cola, como a gente chama, né? Que é a propaganda com o número que você vai votar. Isso é muito, muito relevante e vai ser possível ainda no dia de amanhã, sábado, até as 22 horas. E muita gente pega porque é uma ajuda, né? Para lembrar, é um lembrete bem bom e que acelera a votação quando a gente está na urna lá, porque já definiu antes, já se planejou, está com o santinho ali, já pode colocar todos os números e não tem como errar. Mas olha, nós temos alguma obrigação que precisa ser cumprida por partidos nesse período ou não? Bom, hoje é o último dia para o partido informar quem vai assinar as credenciais dos fiscais, que é obrigatório fazer isso, né? Explicando para, né, os ouvintes aqui da CBN, os fiscais, para atuar, tem que ter a assinatura de alguém do partido. Não é a Justiça Eleitoral que assina, mas a Justiça Eleitoral tem que saber quem é essa pessoa, ou pessoas que estão autorizadas a assinar. Então, hoje, a maioria dos partidos já fez essa comunicação antes, mas hoje é o último dia para que a Justiça receba esse comunicado. Olha, vai ser a Maria que vai assinar pelo Partido X, vai ser o João que vai assinar pelo Partido Y. E eles me permitem, já que você falou da cola, deixa eu entrar num tópico importante. Ela é relevante levar, até porque a ordem de votação, ela é diferente. Eu voto primeiro em deputado federal, diferente do que o imaginário popular acha, tá? Eu voto primeiro em deputado federal, depois eu voto, são 4 números, depois em deputado estadual, são 5 números, depois senador, 3 números, depois governador, 2 números, e presidente é o último com 2 números. Então a sequência é essa, por isso que é bom ter a cola. E uma coisa importante, tem uma novidade esse ano para evitar votos nulos. Você vai aparecer um confira na tela
para você confirmar em quem você está votando, e só depois que aparece esse confira é que pode vir um confirma. Tá? Isso foi colocado esse caminho extra, para que você possa conferir quem você está realizando, em quem você está realizando sua votação. E aí evitar aquela situação que eu queria votar no José, votei na Maria, ou vice-versa, né? Queria votar na Maria, acabei votando no José. Bem, como é esse caminho até a urna? O que é que a gente... Eu posso levar uma criança, por exemplo? Tem muita gente... E aí a gente precisa entender o que é criança, né? Tem gente que leva a criança para não ficar na fila, mas leva uma criança que é maior do que a própria pessoa. Tem outros que de fato, porque o trabalho vai continuar, uma série de serviços precisam continuar. E tem muitas mães e pais que vão com crianças pequenas, eu estou falando de 3 anos, 4 anos, não dá para deixar na mesa de votação, né? Vai ter que acompanhar, não tem como, não é, professor? Veja só, eu até, Elisa, eu até brinco, eu sou até mais, opinião pessoal, acho até que tem uma atividade cívica importante de você levar até crianças maiores para ver a votação, tá? Mas, como aconteceu de haver fraudes, e você, como bem mencionou aí, ter criança até com barba e bigode, né, indo votar e acompanhando muito mais para garantir que a compra de votos se realizou do que ser uma atividade cívica, de mostrar como se faz uma eleição, a orientação é que somente crianças pequenas possam acompanhar os pais. Então, vamos botar de 5, 6 anos no máximo, 7, vai lá. Acima disso, a criança fica esperando do lado da mesa até que o pai vote. Claro, tem juízes e é uma questão de interpretação. A lei não fala especificamente de idade. Claro, ela claro, diz, olha, professor. a partir do 5, do 6. Então, eu já vi juiz até 10 anos pode acompanhar. Já vi juiz que, passou 2 anos de idade, deixa com alguém segurando e vai votar só. Então, vai ser, vamos lá, bom senso, né, Elisa? Bom senso, claro. Professor Gustavo Ferreira, eu posso ir de bermuda, de chinelo, eu posso ir de biquíni porque eu vou à praia, eu posso botar um adesivo na minha roupa, um adesivo pequeno, esses botões que a gente encontra por aí. Eu posso ir armado para garantir que ninguém vai modificar o meu voto, professor? Olha, a maior arma da gente é o título de eleitor, não precisa outra, viu? Com todo respeito às opiniões em sentido contrário, né? Não tem. Mas a pergunta sou muito feliz porque há, inclusive, uma orientação. Como a gente está tendo um clima, como eu vou dizer, um pouco mais animado, né, de eleições, tem se pedido para evitar que as pessoas andem até com arma pela rua. Tá? Uma determinação do TSE, inclusive, era de ir nas sessões, agora ela se ampliou para ter uma fiscalização maior até da circulação de armas e munições durante o dia. Tá? É um cuidado, um excesso de zelo. Claro, com as exceções cabíveis. O policial em serviço, ele tem que estar armado, né? Até brinco, não é pode não, ele tem, é o inverso, ele deve estar armado para poder atuar. O eleitor pode ir de todo jeito. Alguns juízes, aí vem muito mais uma norma de conduta de cada zona eleitoral, principalmente nas cidades de praia, pede para às vezes não entrar de biquíni, não entrar mais assim, entrar com a bermuda, com a camisa, pode, né? Não tem problema quanto a isso. De chinelo, pode. O eleitor, quem está trabalhando na mesa, é só um alerta. Mesários, fiscais, é que a gente orienta, se possível, de calça, de vestido, a bermuda mais... Porque você está a serviço da Justiça Eleitoral, tá? Você está trabalhando a serviço da Justiça. O eleitor está numa situação que ele pode ir com um bermudão mesmo, e vai lá, vota e sai. Mas quem está trabalhando pede ter uma veste mais condizente com... É um trabalho para a Justiça Eleitoral, até o do fiscal do candidato, ele é considerado alguém a serviço da Justiça, porque ele está ajudando a fiscalizar o processo eleitoral, né? E o eleitor pode ir com adesivo, pode ir com a bandeira, pode. A manifestação individual e silenciosa, ou seja, eu entrar lá com adesivo, com a bandeira do meu candidato, eu entrar com santinho... Posso. Eu posso entregar para alguém, posso distribuir? Não, porque aí é a boca de urna, que é a distribuição de material de propaganda depois das 22 horas do sábado.
Bem, eu queria apenas destacar aqui de que o TRE aqui em Alagoas já esclareceu que não é obrigatório o uso de máscara e nem a apresentação de comprovante de vacinação. Mas detalhe, se você, ao chegar na mesa de eleitoral, você vai ter que tirar a máscara para se identificar. A gente vai ter que, o presidente da mesa vai ter que conferir se a imagem daquele documento apresentado confere com a fisionomia de quem está apresentando, não é isso, professor? Exatamente. E é muito importante mesmo que seja feita essa divulgação, até porque, na verdade, Elisa, o TRE daqui de Alagoas tem sido bastante cauteloso e bastante feliz nas suas orientações. Essa previsão de ter que identificar o eleitor para confirmar se ele é quem está dizendo, isso é possível, sempre foi possível. Então, se chega lá uma pessoa com o título de eleitor e diz que é Elias Ferreira ou fala que é a Flávia eu tenho dúvidas, o fiscal ele pode perguntar, olha, qual o nome do meio do seu pai, o nome do meio da sua mãe, em que mês você nasceu. E isso deve ser feito antes do eleitor votar. E se o eleitor não responder, não souber responder, ele não pode votar. Muito bem. Impede a votação desse eleitor porque ele não está confirmando os dados. Se eu chego e pergunto e o eleitor responde, sabe todas as informações, claro, libera-se para que ele possa exercer o direito de voto. Muito bem, professor Gustavo, quero aqui agradecer. Eu quero lembrar só de que o título de eleitor, na versão impressa, não tem foto. E por isso ele sozinho não será possível votar. Vai ter que apresentar um documento com foto em conjunto. Para aqueles que fizeram a biometria e têm o e-título, que precisa ser baixado no máximo até o dia de amanhã, porque você não vai conseguir no dia da eleição, o e-título já vem com aquele que tem a biometria, que já tem a foto, este sozinho já é possível, não é, professor, para que a gente possa votar com tranquilidade. E eles é muito boa a referência ao e-título, porque ele é muito fácil de baixar, ele é leve, não ocupa muito espaço e tem essa facilidade de já ter a foto do eleitor. Então isso adianta muito. Lembrando que você vai poder ir com o celular para votar, sim, mas entenda, até a identificação, você não vai poder levar o celular para a urna. Não vai poder levar o celular. Um aspecto interessante é sobre a possibilidade de você estar em outra localidade e ter que justificar. Quem vai justifica pelo e-título. É importante lembrar de que eles sabem onde você está. Sim, então, estando no domicílio e tentando justificar, essa fraude eleitoral vai ser identificada imediatamente, né, professor? Não vai conseguir. Vai sim. Eu estou aqui, Marcelo, estou dentro da minha casa, então eu vou botar que eu estou lá em Água Branca. Ele vai confirmar que não, moço. Na hora que você mandou essa informação, você estava sentadinho no sofá da sua sala, estou exagerando aqui, né? Não vai dizer o local, mas vai dizer, você estava em Marcelo, você não estava em Água Branca, não. Essa justificativa sua não vai ser considerada válida. É preciso ficar atento. Professor Gustavo Ferreira, vamos continuar acompanhando para e passo tudo que acontece nessa eleição e, claro, havendo a dúvida, a gente vai novamente consultá-lo. Muito obrigado mesmo e até, quem sabe, daqui a pouco, que a dúvida não para. Não para, verdade. Eu que agradeço de estar aqui falando com o amigo na CBN de direito eleitoral na antevéspera das eleições. E sempre à disposição. Muito obrigado a vocês. Obrigado. O professor Gustavo Ferreira, advogado eleitoral, é um advogado extremamente respeitado na área.